Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa série de vídeos sobre a linguagem Go, e o nosso objetivo é te ensinar tudo sobre essa linguagem de programação. Esse grupo é formado por mim, Eduardo, por mim, o Bruno, pelo Pablo e também o Mac. E agora no módulo 3 a gente vai falar um pouquinho sobre a sintaxe básica e os elementos principais que você tem que ter e saber para escrever um código em Go. Para começarmos a programar, primeiro devemos entender as estruturas básicas de como formular um código usando a linguagem Go. Por isso, iremos ensinar aqui os principais termos condicionais e estruturas em Go. Go é uma linguagem de programação criada pela Google, projetada para ser simples e eficiente. Vamos aprender sobre a sintaxe básica. Variáveis e tipos de dados. Você pode criar variáveis para armazenar informações, como números inteiros, decimais e palavras. Para declarar uma variável, usamos a palavra var, seguida do nome da variável e do tipo. A seguir, teremos um exemplo desse código. Estrutura de controle. As estruturas de controle nos permitem tomar decisões e repetir ações com base em condições. A seguir, um exemplo de if. Ponteiros. Os ponteiros são usados para manipular diretamente a memória do computador. Eles permitem passar referências de variáveis para funções. A seguir, mais um exemplo. Arrays e slices. Arrays são listas de tamanho fixo, enquanto slices são listas dinâmicas. Ambos podem armazenar múltiplos valores do mesmo tipo. A seguir, um exemplo desse mecanismo. Structs. Structs são estruturas de dados personalizadas, que podem armazenar diferentes tipos de informações relacionadas. A seguir, um exemplo desse mecanismo. Pacotes e importações. A Go possui um sistema de módulos para organizar o código. Para usar funcionalidades de outros módulos, você precisa importá-los no início do arquivo. A seguir, um exemplo de como realizar essa importação. Estes são os conceitos básicos da sintaxe da linguagem Go. Com eles, você pode começar a escrever programas simples. A Go é uma linguagem poderosa e fácil de aprender, ótima para iniciantes e projetos complexos. Funções. Primeiramente, o que são funções? Em Go, as funções são blocos de código que realizam tarefas específicas. Elas são definidas com um nome, podem receber parâmetros e podem retornar valores após a execução. A definição de funções permite a reutilização de código, tornando o programa mais organizado e fácil de manter. Declarando funções. A sintaxe básica para declarar uma função em Go é a seguinte. No exemplo, fun é uma palavra-chave reservada que indica a declaração de uma função. Nome da função é o nome dado à função para identificá-la, no caso. Parâmetros são valores opcionais que a função pode receber como entrada para personalizar a sua execução. O corpo da função também é delimitado por chaves e contém as instruções a serem executadas quando a função for chamada. Return é usado para especificar o valor que a função irá retornar após a execução. É opcional e só é necessário se a função retornar um valor. Agora vamos para exemplos de funções em Go. Vamos ver alguns exemplos práticos de funções em Go. Exemplo 1, função de soma. No exemplo 2, apresentamos uma função de verificação de paridade. No exemplo 3, apresentamos uma função de fatorial usando recursão. Chamando funções. Uma vez que as funções são declaradas, podemos chamá-las em diferentes partes do código para executar suas operações. Para isso, basta usar o nome da função seguido dos valores dos parâmetros, caso existam. Exemplo de chamada de função. Funções anônimas. Em Go,
podemos criar funções anônimas, também conhecidas como funções lambda. Elas são funções sem nome e que podem ser atribuídas a variáveis ou passadas como argumentos para outras funções. Exemplo de função anônima. Recursão. A recursão é uma técnica em que uma função chama a si mesma para resolver um problema. Ela é especialmente útil para resolver problemas matemáticos e algoritmos complexos. Benefícios das funções. O uso de funções oferece diversos benefícios. Reutilização de código, ou seja, evita a repetição e promove a reutilização de trechos de código. Organização e legibilidade. Divide o código em partes menores, mais gerenciáveis, facilitando a compreensão. Manutenção. Alterações em uma função afetam todas as chamadas, tornando a manutenção mais eficiente. E modularidade, que são funcionalidades específicas que são encapsuladas, facilitando a colaboração em equipe. Bom, neste módulo aprendemos um pouco sobre funções e como elas são úteis para reutilizar partes do código sem ter que reformular ele por inteiro, assim dizendo. Você poderá aprender mais sobre essas funções realizando vários exemplos práticos que nós também deixamos alguns durante esse módulo. Muito obrigado por assistir o vídeo, esperamos até a próxima.